Renê então questiona: dá para a senhora me explicar por que rasgou todas as minhas roupas? Ela responde: a minha intenção era outra. Ele continua: ah, não me diga. Ela fala: é verdade, Renê. Eu passei para dar uma olhadinha, para ver se estava tudo bonitinho no seu quarto. Mas quando eu olhei para aquelas roupas, eu achei tudo tão horroroso que resolvi rasgar. Ele diz que ela veio de propósito só para fazer isso. Ela fala: querido, olha só para você. Essa camisa, essa calça, gente, é lamentável. Até o mendigo se veste melhor. Ele fica irritado. Ela diz que ele deveria agradecê-la por estar lhe dando a chance de mudar de aparência, já que ele agora está mudando de casa. Ele então grita: primeiro você me dá um tiro. Ela rebate dizendo que é mentira e que foi acidente provocado pelo próprio chefe de cozinha ao tentar tomar a arma da mão dela. Ele então dispara: deixa de ser cínica. Agora você me rasga todas as minhas roupas. Me fala, qual vai ser o próximo passo, hein? Ela responde: não sei, eu ainda não pensei no assunto, mas me aguarde. Enfim, se você é também tão apegado às suas roupites, você pode ficar com os farrapos. Ele então diz: sabe o que você faz com todos esses farrapos aqui? Você pega todos eles e dá para aquele teu peixeiro lá. Tereza Cristina diz que não é necessário, porque ela já comprou um guarda-roupas novinho para ele. Que se dane, eu não quero mais saber de vocês dois. Afinal de contas, essa mansão aqui é toda sua de novo, diz Renê. Ela então fala: claro, agora que meus filhinhos ingratos se bandearam pro outro lado da rua. Ele então grita: pra casa da Griselda. Ela diz: isso mesmo, pro reino da Gorila Maguila. É bom, agora que eu tô sozinha, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Então o chefe de cozinha dirá: tá sozinha porque a tua companhia é insuportável. Ela continua: talvez, mas é como mamãe sempre disse. Renê questiona: ah é? E qual delas? Tereza responde: Carlota Valdez, é claro, antes só do que pessimamente acompanhada. Renê rebate dizendo: então faz o seguinte, aproveita que eu tô indo embora e vê se esquece que eu existo, tá bom? Então ela resolve despejar tudo e fala: você quer saber qual é a minha verdadeira opinião ao seu respeito? Ele diz que quer. Então ela fala: eu sempre te achei muito sem graça, até mesmo na cama. O empresário dá uma risada e fala: e você sempre foi aquilo que nunca quis admitir. Louca. Ele diz isso e sai de cena, deixando a Jacaroa do Nilo ali sozinha. Antes de continuar te contando a novela, por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Participe conosco e responda, na sua opinião, com quem o Pedro Jorge deveria ficar, com Daniele ou com os avós dele? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e nos conte de qual cidade você assiste os nossos vídeos. A próxima cena mostra a conversa entre Griselda e Marilda. Pereirão vai dizer: eu não acredito, ela fez isso com você? Marilda responde: sim, mas dona Griselda, e quanto ao meu pedido? A senhora não respondeu ainda. Griselda continua: eu sei, eu só estou refletindo sobre. Quer dizer que depois que ela deu um tiro no Renê, ela ainda apontou o revólver para você? Marilda responde: e só faltou disparar. Nossa, susto que eu levei. Achei que tinha chegado a minha hora. Griselda afirma que cada dia que passa, Tereza Cristina está ficando mais louca. Marilda diz que para ela já passou do tempo de internar em Tereza Cristina. E ela sabe que vai acabar sendo uma vítima da malvada. E por isso está sartando fora. Então eu te pergunto de novo, a senhora me aceita como empregada? Griselda pede a opinião de Guaraci. Ele diz que o pedido de Marilda o deixou na dúvida e alerta sua amada sobre o perigo que pode ser se ela contratá-la, já que Tereza Cristina ficaria com muito mais raiva de Pereirão, mas que ela só precisa estar preparada.
Griselda afirma que é isso que a deixa grilada. Mas a coitada da Marilda está lá embaixo pedindo ajuda, no maior desespero. Comenta Griselda. Patrícia e René Júnior acreditam que Griselda vai ajudar Marilda. Griselda volta para a sala e diz para Marilda resolver seus problemas trabalhistas e depois procurá-la. Eu não vou dizer que você vai trabalhar de empregada na minha casa, porque eu não gosto muito dessa palavra. Eu prefiro dizer que você será minha colaboradora. Marilda promete que será a melhor de todas. Chega o dia de Enzo fazer o seu primeiro ensaio fotográfico. Daniele produz o seu amado para o seu primeiro trabalho como modelo. Enzo se declara para Daniele. Os dois se beijam. Ele realmente está muito apaixonado por ela. Você shippa esse casal? Sim ou não? Mesmo depois de ter perdido o diploma de medicina, Daniela está feliz por estar ao lado de Enzo. Marilda diz a Griselda que quando ela resolver tudo, ela irá procurá-la. Guaraci aparece cedo na casa de Pereirão e os dois se beijam. Depois, Griselda sai correndo para o trabalho e o Portuga fica ali suspirando pela milionária da Barra. Henrique avisa Celina que Pedro Jorge fugiu. Enzo conta para Daniele que quando ele virar o modelo famoso, irá bancar todos os luxos de sua namorada. Mas ela fala que é independente demais para aceitar que um homem a banque. Mas afirma que o carinho dele já é o bastante. Os dois então se beijam no maior love. A novela mostra Celina furiosa acusando Daniele de sequestrar Pedro Jorge. Ela pega o telefone para ligar para a polícia, na intenção de prejudicar mais ainda a médica que perdeu o diploma. Mas Henrique não deixa ela fazer isso, tomando o celular de sua mão e falando que vai ligar para o Dr. Gouveia. Henrique diz que vai ligar para o Dr. Gouveia e fazer aquilo que ele mandar. Enzo e Daniele estão de saída para o ensaio fotográfico. Assim que eles vão abrindo a porta, eles olham Pedro Jorge que dorme ali no chão. Henrique liga para Gouveia. Celina continua fazendo acusações contra Daniele. Pedro Jorge e Daniele conversam. Ela questiona. Como assim, Pedro Jorge? Você fugiu da casa de seus avós? Por quê? Ele responde. Porque eu detesto minha avó. Eu não aguento mais ouvir as besteiras que ela fala. Só sabe falar mal de você. Enzo diz que Pedro Jorge tem motivos e sabe o que está fazendo. Daniele fala para Enzo que está na hora dele. O modelo afirma que entende desse lance de fugir e que vai falar com Pedro Jorge sobre esse assunto. Daniele agradece e o lembra que ele vai se atrasar. O rapaz diz que vai ligar desmarcando, mas a médica não deixa, dizendo que é compromisso de trabalho e que não se pode inventar uma desculpa para não ir. Vai, que eu converso com Pedro Jorge, pode deixar, eu resolvo com ele, diz Daniele. Enzo fala que qualquer coisa é só ela ligar. Na sequência, os dois se beijam. Enzo fala para Pedro Jorge se cuidar e escutar o que Daniele tem para dizer, porque ela sabe o que diz. Enzo então sai. Daniele senta perto de Pedro Jorge e ele pergunta se ela vai brigar com ele. Mas Daniele diz que vai preparar o café do garoto e depois eles conversam. Daniele manda o menino esperar ali na sala e sai de cena. Enzo chega na empresa para fazer o ensaio fotográfico. Marilda conta para Cro que vai trabalhar na casa de Griselda por medo do que Tereza Cristina possa fazer com ela. Clodoaldo tenta convencê-la a não fazer isso, mas a morena afirma que está decidida. Clodoaldo acha o olhar de Baltazar muito estranho e acredita que algo preocupante está para acontecer. Os dois batem boca e, na sequência, o marido de Celeste sai de cena. A próxima cena mostra Pedro Jorge tomando seu breakfast. Daniele questiona: tá bom seu café da manhã? Ele diz que estava morrendo de fome e que adora o café que ela faz porque tem tudo que ele gosta. Daniele afirma que tem tudo que uma criança da idade dele precisa e conta que aprendeu na faculdade. Pedro Jorge então fala: tá vendo? Você era médica, não é mais. Tudo por causa da chata da minha avó.
Daniele afirma que também não é assim. Pedro Jorge diz que é sim, é tudo culpa dela. Daniele explica: não, nem tudo. Eu perdi o meu diploma. Pedro Jorge afirma que o pai dele também não gostava de Celina. O garoto diz que não quer mais morar naquela casa. Por favor, tia, me tira de lá, implora ele. Bem que eu queria, mas eu não posso, afirma ela. Pedro Jorge vai dizer: não vou mais morar com aquela bruxa. Daniele fala: peraí, Pedro Jorge, que é isso? Você precisa ficar forte, ser forte e aprender a conviver com Celina. O juiz decidiu, nós temos que obedecer. A próxima cena mostra Henrique, Celina e Gouveia conversando na sala. Celina vai dizer: o senhor sabe que a Daniele Fraser é uma criminosa. Ela já perdeu o diploma e não tem mais nada a perder. Dona Celina, a senhora tenta explicar o advogado que é interrompido pela megera que questiona. Afinal de contas, o senhor é ou não é o nosso advogado? Ele responde dizendo que é sim. Celina continua: então por que não vamos ligar agora para a polícia e dar parte de que aquela ex-fazedora de anjos sequestrou meu neto contra tudo e contra todos? Henrique interfere e diz: Celina, não é você quem vai dizer ao advogado o que fazer. Gouveia então fala: obrigado, seu Henrique. Dona Celina, se a senhora preferir, a senhora pode dispensar os meus serviços. Mas eu acho que a senhora... Celina o interrompe dizendo: peraí, para um advogado, o senhor se ofende fácil. Henrique pede para Gouveia continuar. O profissional diz: eu vou notificar na polícia sobre o sumiço do menino para se iniciar as investigações. Celina fala: e dizer também que há uma suspeita. O advogado diz: não, nós vamos informar sem acusações levianas sobre a disputa judicial recentemente travada com a tia do menino sobre a tutela do menor. Celina diz que é para fazer uma busca na casa de Daniele. Henrique garante que eles vão seguir todas as orientações do advogado. A novela volta a mostrar Pedro Jorge e Daniele conversando. O garoto questiona: mas eu pedi para ficar com você, tá me mandando de volta? Daniele fala que daria tudo para não fazer isso, mas não tem outro jeito. Não dá para fazer outra coisa. Nós temos que obedecer à justiça. Eu tenho que ligar para tua avó, dirá Daniele, que pega o celular. Pedro Jorge afirma que se ele voltar para aquela casa, ele vai fugir de novo. Depois não diga que eu não avisei, comenta ele. Ai, meu querido, não fala assim. Você tem que ter um pouco de paciência, dirá Daniele. Pedro Jorge afirma que Daniele não gosta mais dele. Ela fala que o adora e ele sabe disso. Você é uma das minhas razões de seguir em frente. E é por isso mesmo que eu te peço, espera um pouco, tenha paciência, espera. Ele pergunta até quando. Ela diz que até essa tempestade que está em torno dela passar. Eu sei lá, quem sabe mais pra frente eu não dou um jeito da gente ficar junto por mais tempo. Completa ela. Pedro Jorge disse que queria que fosse agora. Daniele o abraça carinhosamente e diz que não dá. Não dá. Já devem estar sentindo a tua falta. Diz ela que liga para Celina e fala: alô, Celina? A megera aparece dizendo: e você espera que eu acredite nessa história absurda? Essa é mais uma das suas mentiras, Daniele. Imagina se o Pedro Jorge ia fugir de mim. Daniele então diz: bom, se ia ou se não ia, é melhor você decidir isso sozinha quando você estiver fazendo seu exame de consciência. Olha, não se atreva, fala a megera. Daniele continua: eu só preciso te dizer uma coisa, Celina. Pense bem no modo como você está tratando o seu neto, que do jeito que a coisa vai, você só vai conseguir que ele se afaste de você. Celina então rebate: imagine se uma criminosa que não pode nem exercer a profissão tem moral para dar conselhos para alguém e muito menos para mim. Você pode me desqualificar o quanto quiser, eu não estou com disposição para discutir com você. Eu liguei para dizer que estou levando Pedro Jorge de volta. Ela diz isso e desliga o telefone. O garoto diz que pensou que ela ia acabar desistindo.
Ela fala que não tem como contornar a situação. Não dá, meu querido do coração. A vida às vezes é cruel, diz ela, que em seguida abraça Pedro Jorge e fala: levanta a cabeça, fica firme e vamos. Mirna Bello garante que vai transformar Enzo em um modelo famoso. O rapaz fica envergonhado na hora de tirar a roupa para posar, mas a fotógrafa o desafia, perguntando se ele é homem ou não. Enzo então resolve ficar do jeito que veio ao mundo, na frente da mulher. Ele então pergunta: e aí, provei ou não que sou homem? Ela responde: provou. Tá provadíssimo e aprovadíssimo também. Não resta a menor dúvida. Você será uma estrela. Os maquiadores chegam para dar um trato no rapaz. Juan Guilherme consola Fábio, que ainda chora a morte da mãe. Ele decide ir para o seu quarto e Carolina o acompanha. Vilma percebe que está rolando um clima entre os adolescentes e questiona Juan. É impressão minha ou está acontecendo um clima entre os dois? Juan então responde: É, dona Vilma. Eu já tinha percebido faz tempo. Se rolar, eu vou dar o maior apoio. Letícia diz que Carolina é muito nova. Então Vilma fala: Letícia, desde que você tinha a idade dela, o tempo já mudou várias vezes, minha filha. A garotada de hoje começa cedo. Letícia tenta questionar, mas Vilma a interrompe dizendo: mas a gente não pode fazer nada, Letícia. Nada, a não ser orientar, ou como disse Juan, apoiar. O ex-modelo fala que é a função deles como pais e mães. Vilma começa a falar do casamento. Que tal se a gente preparasse a lista de convidados, Juan? Questiona ela. Ele olha para Letícia e fala: amor, vamos tratar de fazer isso já? Os dois riem um para o outro. Jaqueline tenta convencer Guaraci a votar nela no concurso do quiosque de Álvaro, mas o Portuga afirma que o voto dele é secreto. Albertinho pede para Guaraci não votar em Jaqueline, com medo dela ganhar o concurso, arrumar outro com muito dinheiro e deixá-lo sozinho. Débora experimenta o biquíni da sereia do pedaço na Fio Carioca. Esther fica com uma pontinha de ciúmes de Paulo pelo cara ter ficado de boca aberta ao ver Débora só de biquíni. Paulo aprova o biquíni e a modelo. Daniele leva Pedro Jorge de volta para a casa dos avós. Celina abre a porta e diz: pensei que tivesse desistido no caminho e fugido com Pedro Jorge. Sendo educada, Daniele vai dizer: bom dia para você também, Celina. Henrique então os convida para entrar. Celina dirá: escuta aqui, sua fazedora de anjo sem diploma. Não pense que com ironia vai se safar. Pedro Jorge diz: viu, tia? Eu não disse? É assim o tempo todo. Celina pergunta do que o garoto está falando. Ele responde: de você. Só sabe falar mal da minha tia. Eu não quero morar aqui nunca mais. Daniele afirma que Celina está usando Pedro Jorge para atingi-la. Como é que você pode ser tão má, tão impiedosa, tão rancorosa? Questiona Daniele. A megera não gosta e diz: você não vai ficar me insultando dentro da minha própria casa. Henrique vai dizer: presta atenção, Celina. Falar a verdade não é insultar. E ela não está dizendo nada que não seja verdade. Celina rebate dizendo: Henrique, você vai defender essa condenada? O idoso afirma que está defendendo Pedro Jorge. E se você não mudar de atitude radicalmente, eu vou dizer ao juiz que você não tem condições de criar o nosso neto. E muito cuidado, eu não estou brincando, diz ele, furioso com Celina. A megera afirma que ele não pode, porque é marido dela. Henrique continua: se não parar de usar o Pedro Jorge contra Daniele, você tem amor ao nosso neto? Questiona ele. Ela responde: é claro que eu tenho. A avó é mãe 2 vezes, amor em dobro. Henrique afirma que frases feitas e senso comum não vão ajudá-la. Celina pergunta o que o advogado acha disso. Ele responde: eu concordo inteiramente com o seu Henrique. Então Celina se dirige ao garoto e diz: Pedro Jorge, querido, diga até logo para sua tia.
você está atrasado para o colégio. Daniele diz para o menino: vai, eu vou estar por perto sempre. Eles se abraçam e, na sequência, Daniele vai embora. Henrique sai de cena com Pedro Jorge e o advogado vai embora também, deixando Celina sozinha ali na sala. Enzo faz a sessão de fotos e deixa as meninas animadas. Chegando em casa, ele conta para Daniele como tudo aconteceu e no final da cena, eles se beijam. A loira misteriosa tenta ligar para Ferdinand, mas só dá desligado. Clodoaldo convida a Teresa Cristina para dar uma volta, já que ela tem estado enfurnada no quarto ultimamente. Mas a Jacaroa manda seu mordomo cair fora. Então ele diz: antes de fazer isso, eu preciso avisar que Miss Aspirador pediu demissão do emprego. Teresa comenta: ótimo, menos um incompetente para me incomodar. Clodoaldo fala que a ingrata nem quis se despedir da filha de Osíris. Teresa Cristina fala: ótimo, porque eu também não gostaria de me despedir daquele ser diminuto. Acabou o relatório? Questiona ela. Tentando não deixar a Jacaroa furiosa, o mordomo dirá: ah, o resto pode ficar para depois, né? Ele pede licença para sair, mas a Jacaroa o manda congelar e depois descongelar. Na sequência, ela questiona: será que você não esqueceu de alguma coisa? Como o que, por exemplo? Questiona ele. Ela continua: de me dizer se a Anã de Jardim já procurou algum emprego e onde. Ele diz que prefere passar por cima desse assunto. Mas a Jacaroa do Nilo grita dizendo: fala logo, Biba! Já que não tem jeito, Clodoaldo vai dizer: na casa da vizinha aí de frente. A Teresa Cristina fala que sabe bem. A pergunta que não quer calar é: quanto tempo vai demorar para a senhora fazer a mesma coisa? Questiona ela. Clodoaldo se ajoelha e diz: nunca, minha rainha, nunca. Jamais, em tempo algum, jamais. A mãe de Patrícia fala que vai fingir que acredita e, na sequência, manda o mordomo vazar da suíte master. Assim que ele sai, Teresa Cristina liga para Ferdinand. Ele pergunta: o que a madame deseja? Ela responde: uma reunião de negócios. Ele pergunta: e essa reunião de negócios seria para discutir o quê? Ela então explica: como diremos daqui para frente, chegou a hora do tudo ou nada. Enquanto isso, delegado Paredes e sua equipe estão interceptando a chamada dos dois. Eles estão ouvindo tudo. Ferdinand pergunta: e esse tudo ou nada seria o quê? Ela responde: aquilo que você já sabe. Ele pergunta onde seria a reunião. Ela responde: no lugar de sempre, imbecil, ainda hoje. Ferdinand fala que quando ele chegar, ele avisa a madame, mas ela diz que não precisa, ela mesma descobre. Na sequência, eles encerram a chamada. O delegado diz para o seu colega de trabalho: no meio da lagoa de novo. O sujeito não é bobo, já desconfia que o celular dele pode estar sendo rastreado. Um dos agentes pergunta sobre o local da tal reunião. Paredes fala que é para deixar um carro estacionado na porta do condomínio, porque toda vez que ela sair é só segui-la e eles descobrem tudo. Ferdinand recebe outra ligação. Ele atende e diz: deseja falar com quem? Do outro lado da linha, a loira misteriosa vai dizer: eu tô tentando falar com você há horas, presta atenção, eu só vou falar uma vez. Trata de jogar esse telefone no lixo, ele está sendo rastreado. Ferdinand então joga o celular na lagoa. Teodora compra uma passagem para Nova York e vai até o escritório de Mônica contar que vai embora. No final da cena, as duas se despedem com um abraço. Teodora pega Quinzinho para passar um dia com ela. Baltazar pede para sua patroa para sair mais cedo do trabalho. A Jacaroa do Nilo manda Clodoaldo dizer para Marilda voltar imediatamente para o trabalho, senão ela não dará baixa na carteira da funcionária, o que impedirá de trabalhar em qualquer outro lugar.
Baltazar desce da van e caminha em direção à sua casa. Ele diz para si mesmo: é bom que eu esteja enganado, ou alguém vai se dar muito mal. A próxima cena mostra Ferdinand chegando de lancha no mar Appendiz em uma noite chuvosa. Ele atraca no ancoradouro, cumprimenta um dos seguranças e caminha em direção à casa de Teresa Cristina. A cena seguinte mostra Baltazar já entrando em casa. Ele vai até a porta da cozinha e de lá olha Celeste atendendo o pezão. Enciumado, ele diz para si mesmo: pouca vergonha na minha cara. Ele olha uma faca na mesa e a pega. A próxima cena mostra Ferdinand e Teresa Cristina se encontrando na sauna. Ela questiona: quem você pensa que engana com esse disfarce ridículo? Ele diz que foi o que ele conseguiu arranjar. Ela então questiona: diz aí, o lugar onde você está se escondendo é seguro mesmo? Ele responde: seguríssimo, é o barraco para onde eu levei o Antenor quando ele foi sequestrado. Ela diz: ótimo, e é para onde você vai levar a mamãezinha dele quando ela tiver o mesmo destino? Não me diga que está pensando em exigir resgate. Questiona ele. Ela diz: larga de ser burro. Você acha que eu preciso do dinheiro daquela chimpanzé para alguma coisa? Ferdinand pergunta então para que ela está querendo isso. Ela responde: para me divertir. Vou deixar aquele traste mofando por uns tempos lá, sofrendo. Quando eu cansar da brincadeira, taco fogo. Vou ter o prazer de ver aquela primata virar um belo bife bem passado. Com essa cena, o capítulo termina. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Fui!